Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Alessandra Dutra, psicóloga do esporte. A Alessandra foi ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Esportiva, atuou com o Comitê Olímpico Brasileiro durante 5 Jogos Olímpicos, então tem uma grande experiência aí no esporte olímpico, tá? E a ideia com você agora, Alessandra, é discutir um tema que, infelizmente, é recorrente e que muitas vezes são atletas que são deixados um pouco de lado, que são aqueles que são pegos no doping, né? Lembrando que, segundo a própria Agência Mundial de Doping, estima-se que até 70% desses casos sejam involuntários, ou seja, sem objetivo final de ganho de performance, né? Mas a ideia aqui é discutir um pouco os passos seguintes, quer dizer, como é que vamos trabalhar do ponto de vista psicólogo com esses atletas. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade aqui. Obrigada, João. Mas vamos falar um pouquinho, né? Porque esses impactos psicológicos, João, pode variar dependendo da personalidade do atleta também, né? Do apoio que ele recebe e da forma como ele lida, vamos pensar assim, com a situação. A ajuda de um psicólogo nesse momento ele é crucial, que eu vejo, porque para o atleta poder para que ele consiga processar todos esses sentimentos e aprender. O mais importante, ele aprender com essa experiência e encontrar um caminho de recuperação também, né? Porque a coisa que acontece com eles nesse primeiro momento tem a ver, eles se sentem com muita vergonha e um sentimento de culpa muito grande. E esse sentimento e essa vergonha, né? É uma vergonha assim por sentir que está traindo os fãs, traindo os colegas de equipe, traindo todo mundo que deu um grande apoio para ele ali, né? Porque o atleta ele é visto ainda muito como herói e como aquela pessoa que não tem defeitos, que está ali pelo próprio esforço dele. Então, quando a pessoa ela é pega no doping, ela cria realmente em esse sentimento de vergonha, de sentimento de culpa e de vergonha. O segundo que eu vejo também que acontece muito é o sentimento, não é o sentimento, mas é a perda da identidade. Eles acabam, é, que nem outro dia mesmo, eu atendi algum tempo atrás um ciclista e ele foi pego no doping, né? Eu trabalhei com ele num Pan-Americano que teve e depois ele fez parte de uma equipe que eu trabalhei e hoje não mais ele está, mas ele na época ele se viu muito injustiçado dentro desse processo todo, né? E abalou todo um sonho dele, todo um projeto de vida dele. E ele fala que ele não, né, que não foi, que não fez, que não teve isso, mas foi anunciado toda essa situação, foi anunciada assim na mídia, enfim, e isso trouxe para ele realmente um problema de identidade muito grande. É, leva assim a uma crise interna, a pessoa não sabe mais viver sem o esporte, não sabe mais viver sem aquela. Ele não se sente pertencente mais ao movimento, fica confuso com relação ao próprio desempenho, porque ele perdeu ali tudo que ele tinha por conta dessa acusação. A outra coisa que vem também, que me traz assim muito forte, é o isolamento social e o estigma. A notícia de doping, né? Ele pode resultar em ostracismo social, que a gente chama, né? O atleta se sente rejeitado, se sente isolado, é, ele acaba ficando, se ele não tiver uma família estruturada ou estruturante que o apoie, ele fica totalmente é, sem ninguém ali perto dele, né? Porque o estigma do doping ele é muito duradouro até, e difícil de superação. Outra coisa que acontece como efeito também traços, né, que vão trazer também a questão da ansiedade e de depressão. Então, a incerteza sobre o futuro, a questão de suspensão de patrocinador, que os patrocinadores são os primeiros a acabar com esse tipo né, de vínculo com esse atleta, né?
Então, o sentimento de fracasso que surge, de incerteza que surge é muito grande por conta disso. Outra coisa que a gente vê é a indignação, a raiva, o ressentimento, onde o atleta, ele por si só, ele começa a sentir uma raiva tão grande, né? Começa a rever a cena, a reviver a cena ali que o levou ao doping, e aí ele pode ficar com raiva de pessoas que até o incentivaram com relação a isso. E pode trazer né, assim, um rompimento de relacionamentos de confiança que ele tinha, como o técnico, o staff todo, o médico. A gente sabe que tem, né, tem toda uma questão ali que quebra tua confiança enquanto um todo, né? Ótimo. Eu vejo muito isso, assim. E também tem outra coisa que a gente vê, a desesperança, a desmotivação, os esforços, né? Todo o esforço que ele está fazendo ali para negar ou para justificar, isso cria na pessoa também muito estresse nessa tentativa de você ou se defender, o esforço que você faz ali para você se defender de uma coisa que você não se sente responsabilizado ou culpado, ou de você ficar tentando então, ou você nega ou você tentar se justificar, né? Porque você colocou em risco ali, que ficou, quer dizer, que você foi sentenciado, colocar assim, a suspensão ou banimento até das competições, né? Isso leva você a viver de uma maneira muito desesperançoso. Então, o doping traz efeitos muito impactantes na vida desse atleta. Legal, legal. Bom, então só para quem talvez não tenha, esteja tendo um contato inicial, até atletas, né, que muitas vezes são pegos no doping, acabam tendo pouco conhecimento sobre como funciona o doping, as regras, as substâncias e tudo isso, né? E então assim, só para trazer esse cenário para que as pessoas entendam, ah, segundo a Agência Mundial Antidoping, o atleta é responsável por tudo aquilo que aparece no corpo dele, né? Então, seja aquilo lá um anabolizante que ele usou para ganho de performance, seja eventualmente um remédio para dor de cabeça, um remédio para um suplemento alimentar que vinha com um contaminante, que é um problema real, não é desculpa, quer dizer, de fato isso existe, né? E muitas vezes esses atletas vêm antes de ser pego no doping com aquela ideia de que o atleta que se dopa ele está burlando as regras, né? Ele está fazendo uma forma injusta de competição, né? Então, assim, eu diria que aquele primeiro momento, ó, saiu o resultado, teste positivo, você vai ter que se afastar, vai perder os patrocinadores, tudo isso que você falou. Como é que o que você tem que começar com esse atleta? Porque não dá para você trabalhar tudo numa vez, quer dizer, não dá para você começar a falar do futuro se ele não entender o presente ainda, né? Bom, para mim é muito óbvio, assim, é procurar acolher e entender o que está acontecendo, né? Porque, como eu falei, até eu falei por último, mas assim, vem a primeira coisa que é ou você negar ou querer justificar. E isso gera um desgaste na pessoa muito grande, ou dela negar ou querer justificar. Porque ela já começa a entender ali o que vai vir pela frente. Então, a primeira coisa que acho que um psicólogo, acho não, o que eu faço, né, quando a gente é acolher. Lá, vem cá, vem para cá. Respira agora, vamos procurar entender onde morou toda e aprender com isso. Acho que o que a gente incentiva muito a pessoa a aprender com essa experiência, porque de duas uma, João, ou a pessoa foi muito ingênua e acreditou, né, no todo o processo, ou ela, porque ela tem que realmente se responsabilizar pela performance, por todo o protocolo de performance dele. Ele tem que estar atuando, ele tem que ser sujeito da própria história dele. E nessa, ele tem que questionar. Muitas vezes, assim, às vezes o médico, o nutricionista, ou, né, o treinador, pessoas que estão muito próximas ali com esses indicadores que pode dar o indicador de doping, você confia na pessoa, enfim, mas você também tem que estudar.
tudo que, né, o que que você está passando no teu corpo, o que você está tomando, tem que estudar, tem que se atualizar das questões assim da medicação que está dentro do doping, que não está no doping, enfim. Então, pelo menos você tem que questionar, mas o que é isso? Isso pode me gerar uma consequência? Isso pode gerar uma coisa ruim para mim, né? E aí, então, a gente entender que esse questionamento faz parte de uma proteção e de um autocuidado que esse atleta está tendo com a própria carreira dele, né? Então, ou ele foi ingênuo demais, ou ele realmente acabou burlando uma regra ali pelo desespero, por ansiedade, porque por algum medo iminente, enfim, a pessoa acabou fazendo isso. Se é correto ou não, agora a gente vai ter que entender essas situações todas e poder acolhê-lo e ajudá-lo da melhor forma possível, porque Legal. tem que virar experiência. Legal, mas assim, até como experiência aí dentro do esporte, futebol profissional, do esporte olímpico, tudo, é impressionante como a gente lida diariamente com a você falou de Lida. ingenuidade, mas a ingenuidade ela de fato é presente, até porque o atleta ele não quer pensar em doping, ele não quer pensar em problemas de saúde, não quer, ele quer pensar no jogo, né? Então, Tem que de pensar no fato, isso quer resultado. dizer, é aquela coisa, é entender que ele não é o único, talvez ele tenha sido um dos poucos que foram pegos, né? Mas que Mas esse comportamento de risco para o atleta, ele é, um dia a dia de muitos atletas que não são pegos também, né? a gente chama, por isso que a gente costuma muito, até no comitê, a gente fazia muitas intervenções com os atletas sobre a questão da autorresponsabilidade, né? O quanto que ele é responsável pela saúde dele enquanto um todo. E todas as tomadas de decisões, também ele tem que participar de tudo. Então, a autorresponsabilidade é algo muito. É uma campanha que a gente se coloca muito grande assim com relação aos atletas, né? Ótimo. Bom, além de se afastar de competições, esses atletas eles ficam proibidos de participar de treinamentos, de participar de outras atividades ligadas ao esporte. Ele não pode treinar um time de futebol, ele não pode fazer uma série de coisas ligadas ao esporte, né? Até aquele momento, o esporte era quase que a vida dessas pessoas. Normalmente as pessoas vivem não só durante o treino, mas quando eles não estão treinando, eles estão vivendo como parte do esporte, né? O atleta ele tem essa característica, né? Sim. Agora que ele, de alguma forma, ele não pode fazer isso, ou pelo menos, quer dizer, claro que ele pode treinar, ele pode fazer tudo isso, mas não dentro de uma equipe como ele fazia antes, né? Como é que Sim. você pensa essa questão da rotina desse atleta? Então, nesse momento, ele perde a identidade dele, né? Porque esse atleta ele é feito de rotina. Eu estava até falando isso agora no esportes, falando assim, o quanto que o atleta é feito de rotina. Quando ele perde essa rotina e começa todo um processo ali com ele precisa se reinventar, precisa criar uma capacidade ali de se adaptar a uma nova rotina da vida. Então, encontrar uma nova, o que vai fazer, é um processo de reconhecimento de novas habilidades. Então, eu falo que esse é um momento de muito, muito delicado na vida desse atleta, porque nesse período que ele fica ou banido ou então afastado, né, que vai para o banimento, mas ele vai também afastado, é um período re, de reencontro consigo mesmo, com outras coisas. De repente ele descobre ali habilidades, descobre ali uma outra forma de lidar com as situações, um outro mindset, uma nova carreira. A gente tem que procurar fazer com que ele use esse tempo da melhor forma possível. O que vai agregar quando ele voltar para o esporte? Ele vai voltar mais forte, né? Então, que ele faça todo um treinamento paralelo, porque ele não pode competir, mas ele pode fazer os treinamentos individuais dele, se é isso ele quiser, ou criar novas raízes com novas outras oportunidades. E nesse período deixar de ser atleta. Pode acontecer isso, eu já vi.
isso muito aconteceu. Não, claro, até porque, vamos dizer, a carreira dos atletas costumam ser relativamente curtas, né? O atleta normalmente ele é pego no doping no auge da carreira dele, quer dizer, que é quando eles estão de fato sujeitos às regras antidoping. Alguns no Uhum, começo da carreira é até mais comum porque eles têm menos são mais ingênuos, vamos dizer, mais uhum, vulneráveis a isso, né? E é. dependendo da pena, isso pode chegar às vezes a 4 anos, né, de Sim, punição. sim. Então, 4 anos dentro do esporte, muitos vão perder a capacidade porque não estariam normalmente competindo em 4 anos. Uhum, O que é. muda nessa sua abordagem, quando você pega um atleta de 19 anos que tem tudo para voltar a estar performando no alto rendimento e voltar para sua carreira assim que acabar aquela punição, de um atleta que eventualmente esteja com seus 34, 35 anos e que, dependendo do tempo de punição, ele vai ter muita dificuldade É, de voltar para um esporte competitivo, eu né? vejo, João, que não tem muito a ver com a idade, mas com o propósito. Então, às vezes, como eu falei, se ele se sentir injustiçado, tem atletas que se sentem injustiçados e eles querem provar a honra deles de qualquer jeito. Então, eles e amam aquele esporte, não conseguem se ver sem aquele esporte, não conseguem se ver na vida sem aquilo. Então, o que que eles fazem? Treinam paralelamente, mantêm a rotina, às vezes é muito importante o apoio familiar nessa história toda, o apoio de toda uma estrutura que, de repente, ela não pode ir na mídia, né, falar, mas está ali o apoiando, às vezes é a confederação, às vezes é o clube, às vezes é um treinador específico, enfim, que ele vai receber uma ajuda, né? Às vezes a família fala, ó, vai, se dedica, a gente te banca. Tem muitas histórias assim. Ou ele começa a fazer uma dupla jornada entre os treinamentos dele porque agora ele perde bolsa atleta, ele perde uma série de benefícios, e aí então ele tem que também sobreviver, e aí vai procurar um outro trabalho que acaba também fazendo ele conciliar com os treinos, ou às vezes ele faz o abandono total do esporte, de tão decepcionado, tão desencantado que ele ficou, que ele vai para outras coisas. O mais importante nessa história toda é entender para onde ele quer ir com essa história, né? Então, eu falei, tem uns que falam, não, eu quero limpar o meu nome, eu quero limpar a minha honra, só assim, não, eu quero provar que eu não fiz isso, então eu vou. Cada um vem com. É muito de perfil. Por isso que eu falei, cada um lida com isso de uma forma, por conta da própria personalidade e a maneira como essa questão do doping, né, chegou para ela, né? Se ela participou ativamente, se ela participou passivamente, se ela teve a intenção de, se ela não teve, tudo depende. Ótimo. Bom, quando, quando esses atletas recebem esse tipo de notícia, isso é divulgado na mídia, obviamente que a maior parte dos comentários são negativos em relação àquele atleta, né? Sim. Ah, atualmente, as mídias sociais é um mundo quase que sem lei, né? Onde as pessoas falam e comentam o que querem. Esses atletas, eles podem querer se afastar disso daí e simplesmente se desligar desse mundo durante um tempo, né? Mas outros vão estar ali sempre com a cabeça, o que estão falando de mim, né? O que você recomenda nesse sentido? Existe alguma, ou é uma coisa que também vai depender muito de cada Então, eu, caso? eu recomendo assim, se afasta da mídia um tempo, né, aconteceu também um caso no ciclismo, assim, elite também de estrada, eu já falei, ó, se afasta porque agora vai ter só uma chuva de haters. Uma hora as pessoas esquecem, Sim, mas enquanto não esquecem, se afasta de mídia, se afasta de Instagram, se afasta de tudo que for questão midiática. E vamos olhar para outras coisas. Sei que é muito difícil, porque eles querem saber, mas quando você recebe bem essa orientação, isso te ajuda muito a lidar com as questões do doping que você está vivenciando ali naquele momento. Então, essa orientação ela é fundamental. Assim, eu falo, ó, não olha, vamos para frente, porque ela já sabe que está vindo, né? Então, ainda mais se for uma pessoa que tem aí uma figura midiática, ela vai na padaria,
vão falar alguma coisa. Ela vai no mercado, ela vai para a rua, vai ser falado alguma coisa para ela. Ela vai receber, não é nem questão de mídia, no dia a dia ali, né? Muita gente falando muita coisa. Então, é hora da pessoa enfrentar, dentro da medida do possível que ela consegue, aquilo que ela consegue evitar para evitar, aquilo que ela tem que enfrentar, enfrenta, né? Então, vamos dizer, você não vai conseguir desviar de uma pessoa na rua te xingar de alguma coisa, ou numa padaria. Então, enfrenta e dia após dia. Na parte do doping, para mim, é um tombo que você leva tão grande que não depende mais de você quando cai no doping, esse sistema. E aí você tem que conviver dia após dia e construir uma nova rotina, ou Ótimo. dentro ou fora do esporte, né? Bom, grande parte dos atletas, eles têm uma origem mais humilde e crescem na vida com o esporte. Alguns, claro, têm de fato uma condição de vida muito favorável, outros crescem na vida, mas ainda aquela condição tem que contar o dinheiro, né? Muitos desses atletas, com esse ganho de status aí, de poder econômico, acabam muitas vezes sendo a fonte de sustentação não só para a família direta, ou seja, esposa, filhos, como para pai, mãe, tio, primo, quer dizer, aquela coisa, olha, tem alguém que está com problema, mas a prima está com problema e ela está precisando de uma ajuda, né? E aí, às vezes, a gente está, é muito comum a gente até em véspera de competição, tem que ficar falando, olha, tem que ter um controle do que vai chegar para esse atleta, porque ele tem que estar concentrado ali, né? Na hora que ele é pego no doping, todas aquelas pessoas que estavam em volta dele, de alguma forma, estão ali ainda, né? E aí, como é que eles podem trabalhar esse lado aí? Então, para mim, assim, são pessoas que a gente chama de apoiadores, né, João? Os apoiadores, os que acolhem nesse sentido, né? Então, eles ficam muito vulneráveis. Como eu falei, existe toda uma situação que eu até falei para você no início da entrevista, que assim, é a perda da identidade, é você não entender o que está acontecendo, é você cair no isolamento, é você cair na rejeição. Mas vão ter pessoas que vão ajudá-lo nesse momento, ou no apoio emocional, ou mesmo no apoio financeiro, né? Se ele não tem esses apoiadores, a pessoa, a resiliência dela vai fazer com que ela tenha que se sustentar. Então, ela vai buscar um trabalho, ela vai buscar uma alternativa. Isso tudo que eu estou te falando são vivências que eu tive, assim, né? Dentro no mundo do doping. Ela vai buscar alternativas para poder viver, para poder ou continuar no esporte ou viver uma outra vida. É uma marca, o doping é uma marca, é um trauma que fica na vida da pessoa e que vai depender muito, ela se refaz muito com esses apoiadores, seja família, seja técnico, seja um grande amigo, seja um outro atleta que vai ajudá-lo a viver a vida ali, mas sempre vai ter, mesmo a pessoa recebendo todos os haters, sempre vai ter alguém que é amigo dessa pessoa, né? Que eu falei, que vai dar um apoio para ela. Ela vai encontrar, né? E se não encontrar, ela vai contar com a resiliência dela. Então, se tem um psicólogo ali já o acolhendo e tentando ajudá-lo a entender toda essa situação para criar uma experiência, isso já cria nele um apoio, um suporte para ele poder criar uma alavancagem e enfrentar a vida. Ótimo. Né? Bom, muitas vezes assim, você não precisa ter definido como é que vai ser a sua vida no dia seguinte que você foi pego no Exatamente, doping, é né? dia a Então, dia, é você, dia a dia. você tem aquele momento de assimilação do problema, entender o que aconteceu, passar aquela fase, vamos dizer, mais conturbada, ter onde você vai de fato talvez procurar aquela ajuda de quem você acha que pode ajudar ou não, né? Agora, para aqueles que querem voltar a performar em alto rendimento, talvez não seja o dia seguinte, o dia de ir para um treino e correr atrás disso daí, né? Agora, chega um momento em que ele precisa falar, bom, eu sou um atleta, aconteceu isso, vou... Como uma lesão, né? Você sabe que teve É, uma lesão, vai ficar um ano parado e vamos nos preparar para quando voltar,
estar no pico de performance, né? É que dependendo do atleta, ele já tem, ele tem toda a equipe com ele. Dependendo do que aconteceu no doping, dependendo o né, esse julgamento aí de que aconteceu, enfim, dependendo de todas essas estruturas, ele acaba tendo uma estrutura, ele acaba continuando dentro de uma estrutura. Ele só não vai competir. Mas eu já vi muitos ali, continuam trabalhando, continuam treinando no clube, esperam a fase de julgamento, espera o afastamento, né, o tempo de afastamento e tudo mais para poder voltar, né? Mas com isso ele está recebendo toda a ajuda necessária para continuar. É todo o staff, todo o clube, todo o coach. Então, dependendo do que foi e como foi, ele continua recebendo todas os apoios, né? É De claro que está treinamento, claro. aquela chateação, mas como eu falei, é uma construção de dia após dia. Eu já vi assim, tive experiência tanto de pessoa que ela foi abandonada até pelo clube dela, abandonada por todo mundo, só restou mesmo ali a família, e pessoas que, ok, você recebeu a sentença, vai ficar 4 anos no ciclo olímpico, a gente está com você, e você vai se preparar para quando você estiver bem. E manteve, então, acho que ver, saber que tem uma hora que tem que virar a chave ali e falar, bom, agora isso passou, vamos em frente, né? vamos embora, Legal. E nesse exatamente. ponto, acho que até um dos motivos que a gente chega aí para conversar com vocês, psicólogos, é porque muitas vezes o atleta ele tem até uma certa vergonha, aversão de conversar isso com aquelas pessoas que são mais Sim, próximas, né? Então, é, muitas vezes precisa de uma pessoa que seja neutra, que tenha experiência com isso, que saiba entender, que saiba ouvir ele, mas não é talvez até claro, tem gente que vai se abrir muito bem com o pai, com a mãe, com a esposa, com os colegas de treino e tudo isso. Outros que, até por vergonha ou por medo de julgamento, acabam não querendo ou até aquela sensação de derrota, de falar, pô, eu quero parar, né? Tudo isso talvez um psicólogo vai saber trabalhar bem com essas pessoas, né? sim, sim. Eu falo que é uma construção diária, é dia a dia. No doping, quando você recebe uma situação dessa, assim, é no dia a dia. A pessoa é como se eu tivesse recebido um trauma, assim, ela, né? E, e ela cansa muito de ficar, né? Esse processo de negação ou justificativa é muito cansativo, porque ela fica sempre esperando a reação do outro, assim, né? Então, eu acho que qualquer profissional da nossa área, seja psicólogo, seja médico, seja, eu acho que nesse primeiro momento é acolher e buscar entender as razões que ocorreram esse doping para poder direcionar melhor esse trabalho, né? Ok. E para as pessoas que estão próximas desse atleta? Então agora a gente está falando não mais com o atleta, mas eventualmente com o familiar, com o empresário, com algum amigo. É aquela coisa, o Ah, atleta pode estar querendo falar sobre isso, mas muitas vezes ele não quer, ele quer falar, mas as pessoas ficam com medo de falar com ele, né? E aí? a gente orienta, né? Assim, eu já cheguei ao ponto de orientar coach, de orientar os familiares. E nesse primeiro momento, o primeiro momento é acolher. O primeiro momento, acolha. Não buscar entender. Aí o segundo momento é ajudá-lo, né, nesse processo mais impactante e depressivo. E aí, como eu falei, é acolhimento. Não tem outro é ter um bom ouvido, é dar um suporte, é saber que ele vai ter muitas vezes uma crise importante, ou de choro, ou de raiva, e você está ali para ajudá-lo, para amansá-lo, para acalmá-lo, para mostrar que existe vida, para mostrar que existe, né? Então a gente dá o apoio também, o suporte psicológico assim para os familiares ou mesmo para o coach que quer entender um pouco mais sobre esse processo e para a Legal. gente poder, né, e ver. A gente sabe aquele primeiro a gente nega, depois não tem as fases, né? A Exato. negação, a racionalização, até chegar, né? Tem a depressão, até chegar na aceitação. Então, passando por todas aquelas fases como se fosse um luto, a gente vai chegar, né? A gente mostra todas aquelas fases para chegar na aceitação, né? Legal. E para finalizar,
Bom, esses atletas então passam por essa fase inicial, depois ele chega um momento de aceitação, que ele vai voltando a ter uma rotina, esquece um pouco aquela questão do doping, tá ali treinando, pensando no retorno, como um paciente com lesão, vamos dizer assim, É, né? Só que aí chega um momento que ele vai voltar para o jogo, né? E aí volta o problema inicial, né? Quer dizer, aquele sim, atleta que volta. de repente voltou para a mídia, olha, o atleta que joga sujo está voltando, né? E aí? É, é. Então, ele volta mais forte. Quando ele volta para o esporte, ele volta mais forte. Só que ele também, quando ele é bem trabalhado, ele volta blindado desses comentários, né, que agressores aí, né? Então ele acaba voltando e sabendo que ele vai encontrar pessoas que vão cutucá-lo, até mesmo às vezes adversários, enfim, mídia que vai mostrar que ele está voltando. E ele vai ter que aprender a lidar com isso também. Como eu falei, é um processo enfrentativo o tempo todo. Ele fica nesse processo enfrentativo durante, o tempo de punição que ele tiver, até a hora dele retornar e brilhar de novo. E aí, quando ele brilha, retoma acho que ele vem o senso de justiça, vem o senso de é, aquela sensação de que cumpriu uma grande missão, você, né? Então, acho que tem o retorno aí a esse mundo heróico, né? Desse atleta. Então, é um processo que ele vai entendendo que na volta dele também vai ter isso. Então, como eu falo, é uma construção, João, de dia após dia com ele. E cada fase, né? Então, passou a fase dos haters, agora vamos treinar. Ah, olha, agora vai ter uma competição X que eu não vou participar. Aí é um outro sentimento ruim que vem, uma coisa negativa que vem, uma frustração, uma raiva, porque não está podendo participar daquela competição. Então, você tem que. Cada fase é uma fase, até ele retornar, até ele receber né, ser absolvido e retornar para o seu esporte. Ótimo, legal. Bom, a ideia aqui, Alessandra, era mostrar, talvez aqui alguns das pessoas que estejam acompanhando a gente, sejam justamente essas pessoas que foram pegas e que estão aqui justamente porque querem saber por onde começar, né? Quer dizer, às vezes quer ter aquela visão um pouco neutra de quem não vive diretamente com ele e ajudar a repensar aí na vida, na carreira, na imagem, em tudo isso, né? Então é mostrar um pouco que, quer dizer, primeiro, ele pode ter sido pego, ele pode ter aquela pena, aquilo lá não é injusto, é justo porque ele de fato foi pego, né? E só que tem um jogo pela frente, né? Quer dizer, entender esse É, caminho, tem quem ajudar e tem quem procurar para esses momentos. eu falo que é o jogo da vida. Eu falei assim, olha, você sai do jogo de campo e vai para o jogo da vida agora, né? Ótimo. Legal, obrigado mais uma vez pela Obrigada a disponibilidade você. e foi muito proveitoso aqui pra gente isso aí. Tá, obrigada, João.